E aí, galera do segundo ano, continuando então o vídeo, né? Só um detalhe que eu queria falar para vocês é que, né, vamos colocar aqui, né, onde que nós paramos no período regencial, né? O Dom Pedro I, né, ele não simplesmente abdicou porque, não, tô com muita pressão, vou abdicar. Ele tentou impor, né, o domínio e tal, só que o próprio exército, né, se voltou contra ele. Tá? Então ele não tinha esse apoio do exército para conter essas revoltas. Então, quando ele percebeu que ele perdeu esse apoio do exército, ele abdica. Tá? Então, isso é um detalhe que faltou eu falar aí. Beleza? O período regencial de 1831 a 40, até o golpe da maioridade. Né? Dom Pedro II vai assumir com 15 anos, né? Antes da maioridade. A gente vai ver por que vai acontecer isso. Né? Seu filho tem apenas 5 anos, a Constituição determinada nesse caso, o país deveria ser governado por regente, até o herdeiro atingir a maioridade de 18 anos. Tá? Nós teremos, aqui tem um resumo, né? Regência provisória, Lima Silva, né? Senador Vergueiro e Marquês de Caravelas, depois a regência trina permanente, José da Costa Carvalho, José Braulio Muniz, Francisco de Lima Silva. Precisa saber esses nomes? Não. Tá? Regência Una de Feijó é necessário saber, eu vou explicar por qual razão. Tá? Depois Araújo Lima também, né? Tanto a interina quanto. Né? Então Feijó e Araújo Lima são os principais nomes aqui, que nós vamos entender por que nós teremos essas regências aí. Esse período regencial, eu divido ele em dois momentos. O período liberal, que vai de 31 até 35, aqui, ó, 31 até 35, que é chamada Maré Liberal. Tá? E de 36 até 40, tá? É o regresso conservador, tá? Assim denominado por alguns historiadores, e eu acho que faz sentido, porque a ideia da regência era a elite brasileira finalmente poder participar, né? Poder liderar, resgatar a autonomia das províncias, né? Dar mais autonomia para os estados, e aí cada estado poderia se desenvolver por conta própria, aquela coisa toda. Muitas revoltas foram feitas por conta disso. Só que mostra que o Brasil também é um país bem dividido, com várias questões pessoais aí de cada um para resolver, que não vai conseguir resolver, porque em cada região vai ter as suas peculiaridades, as suas revoltas, as suas exigências, né? E aí os regentes não vão dar conta de resolver tudo isso, enfim, e aí nós teremos alguns problemas aí nesse período regencial. Mas antes de chegar nesse problema, vamos tentar entender esses problemas, vamos tentar entender como que começou. Então, regência trina provisória. Pela Constituição, né, o descendente poderia assumir, parará, parará. Então, como é que vai ser? Para conter as agitações, foi escolhida uma regência provisória até a eleição da nova regência. Colocaram provisória lá para acalmar os ânimos da população. Né? Ela foi montada mantendo seu equilíbrio entre conservadores e liberais. Os militares, conservadores, liberais e militares, foram eleitos. Então, aqui as pessoas buscou restabelecer a paz interna, obviamente, deu anistia aos revoltosos contra Dom Pedro I e presos políticos. Né? A Câmara passou a ter mais poder, uma vez que o poder moderador ficou suspenso. Então é o seguinte, acabou o poder moderador? Não, suspendeu, porque na Constituição o poder moderador ainda estava vigente. Para você tirar o poder moderador, você tem que fazer uma outra Constituição, e essa ainda não era a ideia aqui. Tá? Então, simplesmente ficou suspenso o poder moderador e a regência não poderia dissolver a mesma. Enfim, então, grupos políticos. Né? Então, nós teremos alguns grupos. Opa, perdão, vou voltar aqui. Então, não é isso, não. Vamos lá. Grupos políticos. Voltei aqui. Liberal moderado, buscava autonomia para as províncias, mas defendia um regime monárquico. Tá? Liberal exaltado, era a favor de uma república federalista nos moldes americanos. Né? Uma vez que, lembrando que a América Espanhola, né, a América Latina, no caso, grande parte adotaram esse modelo, né, de uma república federalista, né, nos moldes dos Estados Unidos. Tá? E o restaurador queria voltar à volta de Dom Pedro. Então, nós temos um lado liberal, mas o lado voltado para a autonomia, para o liberalismo, seja o moderado que queria manter o regime monárquico, seja o exaltado que queria, né, implantar uma república, queriam mais autonomia. Enquanto o restaurador queria a volta de Dom Pedro I ao poder, um poder centralizado. Né? Então havia essas duas linhas, uma linha mais liberal e uma linha mais conservadora. Tá?
Aí nós temos o avanço liberal e o regresso conservador. Justamente isso que eu falei lá em cima. De 31 a 35, esse período aqui, do avanço liberal, e de 36 a 40, esse aqui. Tá? Regresso quer dizer voltar, né? Voltar ao poder central, né? Enfim. Então, regência permanente, nós temos aqui. Né? Uma das primeiras coisas feitas vai ser a Guarda Nacional. Né? Então, Diogo Feijó era ministro da Justiça e criou uma força paramilitar censitária com o objetivo de manter a ordem social e defender a integridade do Império. Então, primeira questão, formação da Guarda Nacional. Tá? Então, as tropas vai ser para tentar conter os ânimos e tudo mais. Tá? Em 32, não foi colocado aqui não, né? Em 32 foi criado, né, antes do ato adicional aqui, né, acho que não tem, né? Deixa eu só voltar aqui, ver se eu coloquei isso aqui na apostila. Né? Não coloquei não. Né? Nós teremos a criação do habeas corpus. Tá? Vai ser uma reestruturação do Código do Processo Criminal em 32. O que é isso, professor? Até então, a pessoa era presa e ela não tinha como recorrer, não tinha como fazer nada. Está presa, acabou. Agora vai ser criado, dentro dessa linha do liberalismo, vai ser criado uma possibilidade de habeas corpus, da pessoa responder em liberdade, da pessoa ter, vamos dizer assim, essa questão de advogado, né, de poder se defender das acusações e tal, enfim, né, dentro dessa linha liberal aqui. Né. Aí, em 34, nós temos um ato adicional à Constituição, tá? Dentro dessa ideia de experiência republicana. O que seria esse ato adicional? Seria é bem complicado criar uma outra Constituição, né? Uma regência. Né? Nós não temos uma monarquia, nós não temos uma legitimidade para poder criar uma outra Constituição. O que os regentes fizeram? Não, vamos fazer um ato adicional à Constituição. Vai ser em 34. Né? Foi criada por causa das pressões das ações liberais, exaltados principalmente. Né? Vamos lá. Medidas. Autonomia para as províncias, criação do legislativo provincial, beleza. Né? Essa ideia aqui do federalismo, presente nos Estados Unidos. Né? Vamos descer. Extinguiu o Conselho de Estado. Né? Beleza. Criou uma regência una, instituiu um município neutro. Essa ideia da regência una, tá? Era para dar mais força ainda para a regência. Como assim? Tentar, apesar da regência ser liberal, né, havia muitas confusões, então era necessário alguém, né, que pudesse meio que guiar, colocar uma linha, né, de poder para tentar conciliar todos os interesses. Né, porque tem muitos interesses regionais que nós vamos ver, que vai ter muitas revoltas, e mesmo na regência una, esses regentes não vão conseguir lidar com o tanto de revoltas que vai haver aqui. Né? Sem o imperador, sem o exército forte, apesar de ter uma guarda nacional para tentar manter, né, a integridade do império e tal, né, principalmente territorial, e vai conseguir, a questão territorial vai conseguir, tá? Né? Vão ter várias revoltas que vão estar acontecendo nesse período. Beleza? Né? Então, nesse contexto da regência una, né, de Feijó, era liberal, mas queria um executivo centralizado, isso marcado pela Guarda Nacional lá, né? Então, grandes revoltas vão começar. E aí, sobre essas revoltas, eu peço que vocês possam ler. Vou pedir nessa atividade agora para vocês falarem um pouquinho sobre essas revoltas, tá? Aqui um pouquinho o resumo delas, né? Aqui nós temos, aqui eu acho que eu cito, deixa eu ver quais revoltas que eu cito aqui. Balaiada, eu só cito só as 4 principais, né? Cabinada, Cabanagem, Farroupilha. Mas nós temos também a revolta de Malês, tá? Que vai ser até interessante, a influência muçulmana aqui é interessante, né? Ver também. Enfim, tem essas revoltas aqui que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, né? Pesquisassem aí, é até legal um trabalho para vocês fazerem também, tá? Bem tranquilo, é só ler, né? Ver o que essas revoltas vão implicar aí. E aí o Feijó, né? Ele vai ser acusado de ser simpatizante com os farroupilhas, não conseguiu resolver as agitações sociais, vai ser criticado, pressionado, ele vai renunciar. E aí entra o Araújo Lima. O Araújo Lima é até uma figura interessante. Né? Ele era liberal, deixa eu ver se fala isso aqui. Ele se tornou conservador extremo, né? Mas
ele vai ser um cara que vai falar, fui liberal, mas pelas circunstâncias, né, me tornei conservador, né? E aí ele vai criar em 37 uma chamada lei de interpretação do ato adicional. Ou seja, ele vai, aí vem a maré, o regresso conservador, porque ele simplesmente vai extinguir essas medidas aqui, vai centralizar o poder, né? Novamente, em torno dele. Tá? Então, o governo criar instituições ligadas ao governo, como o IHGB e o Arquivo Público Nacional. Tá? Saiu do governo após o golpe da maioridade, ele vai sair, óbvio, porque Dom Pedro II vai assumir, né? Ele não gostaria disso, tá? Ele não vai ser a favor do golpe, óbvio, né? Enfim. Lei de interpretação do ato adicional, né? 1840. Essa lei ela não ocorre em 1840, ela ocorre em 1838, 37 para 38. Tá? A data aqui precisa mudar, porque está em PDF, acho que eu não consigo mudar aqui não, tá? Facilitava a volta de centralização, tal. E aí nós temos o Clube da Maioridade, né? Os liberais queriam retornar ao poder e, para isso, iniciar a divulgação da ideia de antecipar o golpe da maioridade. Interessante porque todo mundo pensa que quem deu o golpe da maioridade foram os conservadores. Não. Os conservadores queriam manter a regência aqui. Né? Poder centralizado. E aí os liberais falaram, bom, se os conservadores vão manter aqui o poder na regência, aqui, a gente vai ficar sem poder. Né? Então vamos tentar voltar o Dom Pedro II. E aí, menos mal. Tá? Então, quero já. Os liberais conduziram agitações pela... Opa. Ixi, acho que eu voltei aqui. Espera aí que eu... É porque aqui é difícil, né? Vai. Clube da Maioridade. Retomar poder. Os liberais tinham apoio dos palacianos, pessoas que viviam em torno do jovem imperador que se beneficiaram do poder. Né? Então, quero já. Os liberais conduziram agitações pela antecipação da maioridade e, diante das petições pela restauração monárquica, o regente Araújo Lima dirigiu-se ao imperador para perguntar se ele queria assumir o poder. Né? Dirigiu-se para perguntar, mas doido para ele não voltar. Né? Ele não querer. Né? Mas fato é que o imperador ele vai assumir. Né? E aí nós teremos o início do segundo reinado. Tá? E aí o segundo reinado a gente vai ver depois. Tá bom? Nós temos as revoltas, como que as revoltas vão influenciar também para que, né, a antecipação da maioridade de Dom Pedro II, né, que vai ser feita pelos liberais, e Dom Pedro II ele vai agir de maneira muito inteligente no governo dele, né, porque ele vai conciliar, né, vai ter o Ministério da Conciliação, feito em 1853, né, 13 anos depois, ele já vai ter 28 anos, né, mas para tentar conciliar liberais e conservadores, né, dentro da Câmara, dentro do poder, né, uma hora liberais, outra hora conservadores, né? O poder centralizado em torno de Dom Pedro II, né? Dom Pedro II fala, o poder está centralizado, então não adianta, né? Isso aí eu que mando mesmo e tal. E aí ele vai criar esse ministério e tal. Vai fazer um parlamentarismo às avessas, né? Nós vamos ter em 1847, né? Depois eu vou falar sobre isso, um parlamentarismo, né? O rei reina e governa, é diferente, né? Tudo isso são táticas de Dom Pedro II para tentar, né, manter uma estabilidade política, né? Porque ele vai realmente no período do governo dele, grande parte do governo dele não vai ter mais revoltas, vai conseguir essa estabilidade política, né? E aí os problemas que Dom Pedro II vai enfrentar vão ser outros, principalmente relativo à questão da abolição da escravidão, que o Brasil é um dos poucos países que ainda não aboliu a escravidão. A Inglaterra vai pressionar que o Brasil possa abolir a escravidão, né? Para que possa, né, industrializar, tal, essa coisa toda, para poder ficar mais dependente economicamente dela ainda, né? Mas nós vamos chegar lá, beleza? Então, dentro dessa aula, o que eu queria colocar era isso. E aí eu vou pedir para vocês pesquisarem sobre essas revoltas, a relação dessas revoltas com o fim, né, do período regencial, tá bom? Né? Eu vou passar isso na atividade e vou explicar, vou passar um outro vídeo explicando a atividade, tá bom? Então vamos ter outro vídeo ainda, tá? Explicando a atividade que eu vou postar. Mas antes de postar a atividade, eu vou fazer o vídeo. Então depois que eu mandar, né, todos os vídeos, aí sim eu posto a atividade, vai ficar mais fácil para vocês, beleza? Então, por enquanto é isso, tá? Um grande abraço para vocês aí, até mais.